Ei, gente! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, né? Nós estamos aqui mais uma vez pela TV Horizonte nesta sexta-feira. E o pessoal gosta de cantar, né? Hoje é sexta-feira. Suelen, é sexta-feira? Sextou, como muitos dizem por aí também, né? Assim, pessoal, hoje sexta-feira. É um prazer imenso estar aqui com a Cir, com vocês que nos assistem hoje. E vale lembrar, hein, que se você tiver uma mensagem, uma denúncia, manda pra gente quer ver tudo, hein? Vale lembrar que é só pegar o seu celular, gravar ele na horizontal, tá, gente? E mandar para o nosso WhatsApp, que é o 31 994122179. É só apontar também a sua câmera. Agora aí, ó, o QR Code já tá aí na sua tela. Aponte, mande pra gente que a gente quer saber. E vocês também podem acompanhar pelo nosso canal, que é o 30.1 HDTV Digital, e também no YouTube, @TV Horizonte Oficial. Pois é, o nosso vice-governador Matheus Simões, que antes queria ser chamado de professor Matheus Simões. Professor Matheus, agora é só vice-governador Matheus Simões. Até por estratégia eleitoral, porque ele é candidato já à sucessão do atual governador Romeu Zema, né? E então já tem um esquema desse aí rolando, né? Aliás, fala-se muito que o governador Romeu Zema, né, vai calçar as sandálias da humildade e vai conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro para que o senador Cleitinho, que é candidato declarado ao governo do Estado, retire sua candidatura ao governo do Estado, né, para ter compensações mais tarde. E olha o que eles estão tentando, né? O Matheus seja um candidato de uma chapa forte para o governo de Minas. O Matheus seria o candidato a governador, o Cleitinho deixaria de ser candidato, né? E o Bolsonaro, com isso, conseguiria emplacar a candidatura a senador do Paulo Guedes, que foi o seu ministro da Economia. Aliás, tem essa vontade muito do Paulo Guedes ser candidato a senador por Minas Gerais. Ele estudou aqui, na Católica, se formou aqui, etc. Mas qual a compensação do Cleitinho? O irmão do Cleitinho é prefeito da cidade de Divinópolis. Seria chamado para ser o vice-governador na chapa de Matheus Simões, ou seja, faria-se um arranjo, né, para que o governador Matheus Simões pudesse ser um candidato mais forte com apoio aí do presidente Bolsonaro, né? A gente não sabe onde estaria aí o governador Romeu Zema, se já tem outro escalado para ser vice de alguém aí na presidência da República, né? Portanto, eles estão conversando. Mas eu estou falando do Matheus Simões porque ele tem feito um esforço muito grande e ele está aparecendo muito mais como vice-governador do que o próprio governador e está tentando negociar com a Assembleia o Propag, que é uma forma que se arranjaram para pagar a dívida de Minas. E eu tenho falado aqui que o Sindifisco, né, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais, já levantou uma lebre aí de que a nossa dívida não é essa de 160 bilhões. Nós temos também a receber do governo federal. Eu acho que o governo de Minas tinha que estar nesse momento também cobrando a nossa parcela que não foi paga pelo governo federal. Tem um imposto que foi criado em 1986 e Minas nunca recebeu a parte desse imposto, que é arrecadado desde 1986. Então, seria a hora, né, de conversar essas coisas todas, né? Porque nós temos que pagar agora. Pagar uma dívida de 160 bilhões, nós não vamos pagar nunca. Essa dívida no governo do governador Eduardo Azeredo era de 17 bilhões e hoje já está em 160 bilhões. Você pode pagar, vai tirar dinheiro dos investimentos de Minas Gerais e nós não vamos conseguir nunca pagar essa dívida por causa dos juros que são cobrados. Suelen. Muito bem, estamos hoje recebendo aqui no nosso estúdio o jornalista Itamauri,
Teles de Oliveira, que ele vai falar pra gente sobre Minas Gerais. Bem, gente, tem o Dia de Minas, não é mesmo? É verdade. Que é dia 16 de julho. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e quais são as principais ideias também para a gente poder comemorar e, quiçá, né, assim, fazer dessa data um feriado. Pois é. Itamori é um jornalista, né? Militou e milita muito na imprensa de Montes Claros, né? Da nossa querida cidade de Montes Claros, a princesinha do norte de Minas, né? E ele fez pesquisas, ele conhece muito bem a história de Minas Gerais, e porque tem aí um esforço muito grande para se criar outro dia de Minas, não é isso, Itamori? Na realidade, já foi criado, né? Foi criado o Dia dos Gerais. Dos Gerais. Dia de Minas, que era comemorado sempre em Mariana, como a primeira cidade do estado, a primeira vila, né? Era comemorado dia 16 de junho? Isso, 16 de junho. Dia de Minas Gerais. Aí houve um movimento, porque descobriram que havia uma igreja no norte de Minas, na cidade de Matias Cardoso, que era mais antiga que a de Mariana. Então, supondo-se que lá era mais antiga que Mariana. Por isso, em vez de pedir para o dia de Minas serem lá, não, eles dividiram o estado em Minas e Gerais, como se o nome de Minas Gerais fossem dois substantivos. E não é. Porque quem lê a história de Minas sabe que o primeiro nome de Minas, aliás, era Capitania de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas de Ouro. Minas de Ouro. Depois descobriram-se outras minas de diamante, etc., e passou para Minas Gerais. Em 1720 foi criado a Capitania de Minas Gerais, separando de São Paulo e tudo. E o pessoal, eles querem muito também pegar essa data, que chama-se a outra data de Minas Gerais, que foi a luta dos emboabas, essas coisas todas, não é verdade? Né? Exato. O Emboaba já foi em 1707 a 1709, justamente lutando contra os paulistas que estavam entrando, querendo dominar as minas, as minas de ouro. Porque então, foi através dos bandeirantes, né, que chegaram aqui, né? Aqui, eles que desbravaram esse sertão bravio, como eles chamavam isso aqui, né? Então, Minas Gerais até então, ela ia, ou a capitania de São Paulo, Minas, ia até o Rio das Velhas. Essa parte toda dos Rios da Velha, inclusive perto de Ouro Preto, ali para baixo, né? Era tudo Bahia isso aqui, era da capitania da Bahia. Do lado esquerdo do Rio São Francisco, até o Rio Paracatu, era Pernambuco, a capitania de Pernambuco vinha até aqui. Do outro lado... que se dizia que Sabará tinha uma divisa com Pernambuco. Não tinha, porque Sabará do outro lado de cá, era Bahia. Era divisa, sim, era um estado, era uma capitania, limite, né, de Pernambuco. Então, essa aí é uma grande história. Então, quem for vasculhar essa história primitiva de Minas Gerais, vai ver que esse nome Minas Gerais não tem nada a ver com os Campos Gerais, tão pregados por Guimarães Rosa, que nada são que o nosso Cerrado, onde abunda o piquizeiro, né? E essa vegetação mais rasteira, né? E também, aí nós chamamos lá também no norte de Minas, os geraizeiros. Quem são os geraizeiros? Aquele pessoal que mora na parte mais alta da Serra Geral, à direita da Serra Geral, a oeste. Eles são chamados geraizeiros, mas geraizeiros é uma corruptela de geralzeiros, os habitantes da Serra Geral. Então, tudo isso a gente tem que ir na origem para a gente entender a história de Minas e não querer dividir o Estado em Minas e Gerais, como tem um grupo forte aí, que até conseguiu, né, que fosse criado o Dia dos Gerais. Quando diz Gerais, nada mais é que um adjetivo. Minas múltiplas, Minas diversificadas. Aliás, já dizia, né? O próprio Guimarães Rosa, Minas são muitas, né? São muitas, né? Agora, o mais interessante é que falam dessa igreja que é mais antiga que a de Mariana, mas é uma coisa interessante que, se forem verificar também, tem vários livros que mostram que o arraial mais antigo, que eles falam que era Matias Cardoso, o arraial primitivo ficava às margens do Rio São Francisco. Sempre que havia enchente no São Francisco, inundava o arraial. E aí, já no século XVIII ou XIX, eles mudaram esse arraial para uma parte mais alta, que é onde se encontra hoje.
essa igreja que eles dizem ser a antiga, e não é. É uma igreja muito mais nova que a de Mariana. Então, essa coisa precisa ser revisitada, precisa ser repensada. A história é uma coisa muito interessante. Outro dia esteve conosco aqui o jornalista Jurandir Persecchini, né? Que fez também um estudo muito grande e descobriu que a igreja de Raposos, né, foi a primeira matriz de Minas Gerais, antes mesmo do bispado de Mariana, de Mariana, né? Quer dizer, são coisas que você vai descobrindo, né? Minas é muito rica, quer dizer, a história de Minas é muito rica, né? Muito rica. Você rica. vai descobrindo essas coisas, né? E, então aí os emboabas, quem eram os emboabas? Eles falavam que eram os estrangeiros, mas há uma origem muito mais, se você for ver a origem mesmo da palavra, em Tupi-Guarani quer dizer os homens de perna cabeluda. Por que é perna cabeluda? Porque para adentrar esse sertão bravio como era, eles tinham que usar botas de cano até o joelho. Sei. E era aquela bota que o couro não era curtido, era cheio de cabelo mesmo. Então, os índios os chamavam de emboabas, ou seja, os homens de perna cabeluda. E eles, então, vieram aí até aqui uma cidade que, na época, chamava Papagaio, um lugarejo, que hoje tem o nome de Tomás Gonzaga, distrito perto de Curvelo e Corinto. Em Corinto. É ali que tem essa cidadezinha. Ali foi o foco dessa guerra dos emboabas, né? Que conseguiram barrar os paulistas que queriam entrar no território baiano. E eles, de certa forma, até conseguiram, a uma certa época, que até Vitória da Conquista foi território dessa capitania de São Paulo, Minas, e Minas foi até lá. Mas depois recuou, né? Itamaurí é uma coisa interessante a gente pensar o seguinte, que como que foi importante, né, essas pessoas, né, e essas pessoas que fizeram a história de Minas Gerais, que depois fizeram esse território que é tamanho de uma França, né? Tamanho da França, exatamente. Uma coisa fantástica, né? Legal demais. Agora, o território de Minas já foi, né, tem estudos que mostram, né, então era do Rio das Velhas para cima, era um território, for contar hoje, era praticamente menos da metade, né? É verdade. Com o Rio das Velhas cortando e até o São Francisco. Os rios São Francisco do outro lado eram as marcas, né? O do outro lado do Rio São Francisco já era Pernambuco. Dali para cá era Bahia. Então, o território mineiro, ele cresceu muito em 1720, né, quando eles conseguiram separar, né, aí o território de Minas, do Rio e São Paulo, e criou-se aqui a capitania das Minas Gerais. Né? Itamaurí, eu fico muito feliz de recebê-lo aqui, saber que você nasceu lá na cidade de Porteirinha, exatamente, que eu conheci, né, com muita alegria, e vive hoje numa cidade que é a cidade de Montes Claros, que é uma cidade maravilhosa, né, cheia de cultura, cheia de histórias para contar. E né? cheia de piqui também, gostoso para comer. Montes Claros é o próprio cerrado, né? Isso aí. Falam, o próprio cerrado. E a carne né? de sol. E a carne de sol é uma mistura fantástica. É verdade. Eu quero te agradecer pela presença aqui, viu? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E pela sua vinda aqui no nosso programa, enriqueceu muito a nossa história e o nosso programa. Suelen. Muito bem, muito obrigada mais uma vez também. Bem, agora nós vamos falar com o João. João está lá na redação, ele vai trazer para a gente agora. Santana. João Eduardo Santana, jornalista João Eduardo Santana, João. já está aí presente? Boa tarde, João. Boa tarde, João. O que você traz para a gente de novidade? Oi, Assir, oi, Suelen, boa tarde para vocês. Confirmando 5 horas mais 14 minutos. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela internet, também pelos nossos canais digitais, o nosso abraço. Infelizmente, a notícia que venho trazer não é das melhores. Nesse momento, polícia e rabecão estão sendo aguardados, ou melhor, já acabaram de chegar em um prédio da rua Mato Grosso, no bairro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte, acompanhando um caso lamentável. O corpo de uma idosa de 66 anos, de uma mulher de 40 e de uma criança de apenas 2 anos de idade. Os corpos dessas mulheres, a avó, mãe e neta, foram encontrados em cima de uma cama dentro de um apartamento do edifício Fontana de Treve. As circunstâncias desse caso ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil, não se sabe o que aconteceu. O chamado da Polícia Militar, dos militares do 1º Batalhão, dão conta, por enquanto, de apenas encontro de cadáveres, né? Esses corpos foram encontrados em cima da cama, né? Há cerca de 9 dias, mais ou menos, 7, melhor dizendo,
essas mulheres, né, essa criança e essas duas mulheres não eram vistas no condomínio. Hoje, por conta do cheiro, né, a síndica chamou a polícia, os militares arrombaram a porta desse apartamento e acabaram encontrando os corpos, né, tanto dessa idosa, da mulher e da filha dela, neta, né, da criança, essas 3 mulheres encontradas aí mortas dentro desse apartamento e, além disso, 4 cães, esses cães também mortos. Foram encontrados próximos aos corpos, Assir e Suelen, substância semelhante a carvão, né, o que pode levar a crer que pode ter acontecido ali uma intoxicação por monóxido de carbono. A gente sabe que o monóxido de carbono, quando a gente respira, ele tem efeito de veneno, né? E o ambiente estava todo fechado já há algum tempo. Então pode ter acontecido aí essa intoxicação por monóxido de carbono. Essa criança de 2 anos, a idosa de 66 anos, uma mulher de 40 anos mortas dentro desse apartamento. A gente vai continuar acompanhando esse caso e traz mais detalhes ao longo da nossa programação. Assir. Ok, e a gente lamenta, né? E pode ter sido até mesmo um fogareirozinho para, nessa época do inverno, né? As pessoas querendo se aquecer, e pode ter acontecido isso, né? Há pouco tempo, né, nós divulgamos aqui a morte de um casal que foi para um hotel de final de semana aqui em Brumadinho, né? E lá no hotel tinha uma lareira. E eles foram se aquecer com a lareira. Sim. Foram dormir, infelizmente, a lareira queimando a noite toda, né? O monóxido de carbono, infelizmente, os matou. Quer dizer, pode ter acontecido isso, né? Infelizmente. Mas daqui a pouco a gente volta. Até já!